Muito obrigada. Para começar, eu gostaria que vocês definissem quem quer começar a conversar, mas eu vou convidar o Gerardo, por ter chegado mais tarde, para lhe dar tempo de descanso, a fazer uma contextualização do que é que foi, de algum modo, este espetáculo de variedades artísticas na Escola de Belas Artes. Eu aí, até acho que não devia começar por mim, é por os organizadores do espetáculo. Estava a dizer que Situa-nos. eu por aí acho que eu começava aqui por os organizadores desse evento, que eu não me lembro bem que era que foi. 83. E não, 83. Espera aí que eu estava ali a fumar e vim depressa. Foi de propósito. Eu há um bocado estava a ouvir o Alexandre, disse que não sabe onde é que está a caixa, e eu quase que já não sei que performance é que eu fiz na altura. Falando aqui com o Pedro de lá um bocado, lembrou-me que a minha performance consistiu numa repetição de uma performance que eu fiz há anos atrás, que era uma coisa muito simples. Qualquer coisa como atirar dezenas de bolas de ping-pong para o chão, entrava com uma mala, e não apetecia muito estar a descrever todas as performances uma a uma, porque elas ficam quase sem sentido está-las a descrever, porque tinham no meu caso, o poder de síntese e a atitude do momento contam muito para o impacto que tem com o público. Portanto, descrevê-las funcionam como uma historinha que aparentemente nem graça tem, mas eu tentarei. Apareci em palco com uma mala que normalmente era uma mala que eu usava durante as performances. O palco escurecia, trazia uma mala, que pousava a mala em cima de uma pianha, a pianha era iluminada. Isso por nós já nem me lembro se a pianha era iluminada ou não, de qualquer maneira acendia umas lanternas, trazia nos punhos e começava a retirar uma bola de ping-pong, uma para o chão, luz apagada, podem-me ajudar porque eu já não lembro bem. Luz apagada, uma bola de ping-pong para o chão tinha que ter, provavelmente este funcionaria, porque tem que ter a parte sonora, o ritmo da bola a cair, e ouvia-se tac, 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 a bola a cair. Depois uma segunda, uma terceira, e de repente era um sorrilho de bolas de ping-pong que criavam um ritmo e uma musicalidade e o lado inédito, que era uma coisa que eu explorava bastante nas minhas performances, era o gag eficiente, rápido, inédito e por vezes anedótico. No fim, tinha uma Polaroid com as bolas todas de ping-pong no chão e começava a pisar as bolas de ping-pong e disparando flash sobre, era tudo às escuras, disparando flash sobre as bolas de ping-pong e ouvia-se o crash da bola a romper. Isto tinha um ritmo que é difícil, era muito curtas, demoravam 4 ou 5 minutos. Por último, tirava da mala uma única bola de ping-pong que era preta. Portanto, deixava cair e ficava a bola sozinha a cair no meio do tapete de bolas de ping-pong brancas e ia com um spray atrás da bola de ping-pong, tentá-la pintar de branco para ficar igual às outras. E terminava assim. Portanto, isto contado, é como eu vos disse, é quase anedótico. E parece que é muito pouco narrativa, porque eu tinha em relação às performances uma atitude, há artistas que trabalham com a performance que vem ao teatro, ou que vem da parte da poesia, ou que vem da parte da literatura, ou que vem até inclusive do cinema, que tem um processo narrativo com as performances. Eu nunca, em algumas sim, fiz performances com mais narrativas, mas fundamentalmente aquilo que eu queria da atitude performativa era o lado, tinha muito a ver com o fluxo, com o movimento de fluxo, o lado de gag, rápido, como há bocado disse, surpreendente e anedótico ao mesmo tempo. E tudo feito com pequenas sutilezas, como por exemplo chegar ao pé do público, apenas sorrir e deixar cair sangue que trazia na boca e limitar-me a escorrer sangue, coisas que têm que funcionar
não só plasticamente, mas visualmente, tem que ser muito intenso para conseguir ter impacto, porque senão não tem. E, portanto, mais uma vez, contar isto não funciona, era mais fácil contar outras performances que eu tive, em que estava a acontecer constantemente muitas coisas, um fazia isto, outro fazia aquilo, eu tirava com sei lá, desde a amarrar o público todo a mim e dançar com uma banda rock e arrastava o público, interagia com o público chorava, puxava, gritava, e portanto eram performances mais descritivas e mais narrativas e mais fáceis estar provavelmente a descrevê-las. Mas o que mais me agrada são essas performances pontuais, e essa foi precisamente uma delas que trouxe aqui. Depois poderia falar de outras. António Laia ou Pedro Tudela, porque penso que foram os fundadores. Porquê que aconteceu este espetáculo de variedades? Vocês eram estudantes aqui na faculdade? Nós estávamos, acho que no segundo ano das Belas Artes, quando formámos o grupo missionário, que chamamos na altura, que é um bocadito provocatório por não parecer, não é? Não sei se queríamos ser provocatórios ou não. E a performance, fizemos uma primeira performance, que era a performance 0 do grupo missionário, que expusemos no átrio da escola, que era assim uma coisa um bocado moralizadora, não era bem moralizadora, mas pronto. Nós tínhamos os modelos de gesso das aulas de desenho todos sujos, e tinham as sombras ao contrário, quer dizer, as sombras estavam por cima, que era o pó, e embaixo era mais claro, mesmo assim. E nós fizemos a performance 0, foi pintá-las de branco, quer dizer, e expusemos as fotografias de nós a pintar os modelos de gesso de branco. Então eu lembro que o João disse que nós podíamos fazer mais coisas, tipo mudar lâmpadas, estivessem fundidas, não sei, não, mas pronto, foi a única coisa... A equipa de manutenção. A única coisa que nós fizemos, que não sei se era restauro, porque o gesso também não sei se deve pintar de branco, mas não... Tivemos alguns... Não chegámos a ter problemas, mas quer dizer, com as pessoas houve assim alguma crispação, mas a coisa não correu mal, até porque nós começámos a organizar uma série de coisas, entre as quais este espetáculo de variedades artísticas da Escola de Belas Artes. Fizemos uma exposição de arte postal e de autorretrato, e convidámos as pessoas também a fazer autorretratos, podiam ser escritos. E nesse espetáculo de variedades artísticas na Escola de Belas Artes fizemos mesmo num palco aqui, até um nome muito pouco de performance, não é? Porque, quer dizer, é uma coisa assim um bocado... anti-performance, num palco. Então, eu lembro que um dos nossos colegas até dava a vender pipocas pelo meio da assistência, não sei o que, era uma coisa completamente contra a onda da performance, enquanto ruptura. Então, estamos aqui a fazer um espetáculo de verdade artística. Tinha havido a ideia, lembrei-me que esta coisa de estar a lembrar, lembrei-me de coisas que não me lembrava há muito tempo, que nós abandonámos porque achámos que podia ser mal entendido, sobretudo para a própria pessoa. Era haver um striptease do modelo nu da escola. Mas depois achávamos que era capaz de ser ofensivo para ela. Mas a ideia era de virar isto um bocadinho, transformar isto assim numa espécie de musical, não é? Não sei, agora, e a partir daí acho que é melhor se não começa a contar o possível todo. Mas era importante que nós soubéssemos, porque não temos documentação. Mas vamos ter a oportunidade. Vai mudando. Vamos mudando. Olha, eu aí, pronto, falando da minha primeira performance, eu fiz uma performance, acho que foi a primeira performance que eu fiz, depois de uma série delas, depois já não conseguia fazer outras que não tinha ideias que achasse tão boas, ou que não, pronto, que interessantes, que eram umas performances que eu fazia a tentar dançar sem ser do mesmo sítio, em cuecas e piugas e polpa de tomate nos óculos e duas paletas grandes que ajudavam a equilibrar. E depois essa performance era uma espécie de coisa militante, que eu fazia inaugurações, aparecia lá, punha-me em cuecas e fazia. Mas uma coisa completamente patética, ridícula, desagradável, às vezes mais desagradável do que eu. E o grupo missionário, todos nós fizemos performance, não estamos aqui todos, falta aqui a Alzira, a Lúcia e o Nuno Santa Cruz. E nesse festival tivemos todos, teve o Silvestre, Pestana, lembrem-me lá, o Brinquinho, o outro colega do Brinquinho tinha um grupo de... Fernando, sim. O Ícaro, o Vitório Pires. Barbosa teve. Quem? O Barbosa. Manuel Barbosa não. Silvestre Pestana teve, foi Pestana.
a Paula Soares e nós, e somos capazes de lembrar de mais alguém. Mas, entretanto... E nós. E vocês programavam sempre em conjunto, e faziam eventos em conjunto, ou depois apresentavam individualmente, ou o facto de se terem formado internamente foi como um movimento de estudantes, que depois teve consequência? Nós nunca expusemos em conjunto, nós organizámos coisas, éramos mais agentes. Era o grupo missionário enquanto agentes fazer coisas, mas nunca fizemos uma exposição. Alguns de nós, 4 de nós, fomos para a mesma galeria, para a Roma e Pavia, pronto, quer dizer, houve alguma proximidade. Mas não nos apresentávamos como grupo missionário fora da escola. Eu acho que há uma coisa que acaba por ser importante lembrar, é que na realidade nós fizemos um grupo interno, funcionava aqui, quer dizer, não fechávamos as portas, ok, vamos fazer qualquer coisa, vamos lá fechar as portas porque é só connosco, não. Mas na realidade ele surgiu aqui no segundo ano enfim, de 80 e qualquer coisa, 83. Bom, não, eu já agora também gostava de dizer uma coisa, que está aqui parte do que foi o grupo missionário, mas também está aqui parte do que foi o grupo puzzle. E o que acaba por ser importante, porque também não digo que fosse de facto a nossa referência, mas era uma referência absolutamente próxima, ou relativamente próxima em relação ao que teria sido uma fornada anterior, não é? E o Espaço Lusitano, naturalmente, pois, exato. Pronto, mas isso está aqui o Espaço Lusitano, exato. Podem falar. É suposto nós descrevermos as performances que fizemos nesse dia? É que a minha era completamente... Por exemplo, se a tua era completamente, por exemplo. Era muito rápida, era completamente... Bom, então era assim, a performance... o Olaio avançou, e com toda a razão, que nós fizemos com um formato de espetáculo, aliás, o título assim o dizia, não é? Bom, e então, para além do cartaz, também algo festivo, não sei se se lembra, em serigrafia, até muito cheio de cor e tal. Nós tínhamos um programa. Era engraçado escreverem, eu não faço ideia, acho que não sei se eu por acaso tenho pena não ter um desses cartazes e nem sequer tenho o programa, mas havia um programa e, portanto, as performances... Exato, escrita à máquina. Mas as performances tinham um título e tal. As performances tinham um título, etc. E então eu achei, da minha parte, que a minha performance deveria começar aí. Ou seja, a minha performance começava no desdobrável ou no programa. E tinha um título que se chamava Atiro. Bom, eu sempre gostei de brincar com as palavras, atiro, atirar, arremessar e não sei o quê, ou então atiro, ou atiro. Bom, e a performance era muito simples. Ouvia-se um tiro, uma coisa absolutamente linear, se quiserem, e não se, enfim, estava tudo às escuras, mais uma vez, portanto essa coisa de estar às escuras a arrancar com as performances também era bem... E depois disparava um strobe. Por acaso achei graça há pouco de tu usares o strobe, que estava sensivelmente no mesmo sítio. E eu aparecia com um tiro na cabeça e não fazia absolutamente mais nada. E ficava a olhar para o público, portanto o público é que começou a fazer a performance porque não sabia muito bem o que é que havia de fazer com um tipo que estava com um tiro na cabeça depois de se ouvir um disparo, não é? Portanto... E acabou por não acontecer mesmo mais nada a não ser o retiro. E, portanto, eu saí... E foi isso, a minha performance foi essa. Não foi a performance mais comodista que eu já fiz até hoje. Porque, já, se me é permitido, a performance mais comodista que eu fiz até hoje foi numa exposição que eu fiz que se chamava Portugal Imigrante. E a minha performance era receber os convidados de pijama e de chinelos de trapos. Porque eu tinha uma instalação que era a minha cama, que tinha a bandeira portuguesa, que era o sítio onde eu me sentava normalmente no escuro. Essa foi a performance mais... Bom, mas então passemos à frente. António Melo, qualquer. Contextualiza o grupo Puzzle. É assim, o grupo missionário era um grupo da Escola de Belas Artes que me convidou a mim, também convidou o Gerardo e o Armando Azevedo, que eram pessoas que não tinham nada a ver com a Escola de Belas Artes. Eu nunca passei pela escola, nunca fui aluno, o Armando também não, e o Gerardo fez o primeiro ano e foi embora no segundo ano. Portanto,
O próprio grupo da Escola de Belas Artes, além do grupo chamado Missionário, que organizou exatamente este espetáculo de variedades, e passava exatamente a ser um bocado musical, um espetáculo de variedades para uma escola, não sei quando, de Belas Artes, artísticas, não sei quando. Portanto, convidam 3 pessoas de fora que não têm nada a ver com a escola e que vêm fazer também, participar nessa noite. Havia um passado, ou seja, a performance em Portugal era uma coisa que não era, no meio artístico, muito bem vista, era sempre uma coisa muito marginal e residual. Tinha havido nos anos 70 algumas coisas, nos anos 60, mas era sempre muito marginal e residual. E, por ironia do destino, havia sempre muito mais performance dentro dos artistas, mais ou menos a norte do Mondego, do que abaixo do Mondego. Acontece que, inclusivamente, eu e o Gerardo, quando fizemos o Espaço Lusitano inaugura exatamente com um festival de performance. E era um festival que durou uma semana e que houve imensas performances, todos os dias havia performance durante uma semana. Quando passado, já não me lembro se 1 ano ou 2, onde eles participaram. Quando fizeram o grupo missionário e me convidaram, o tipo de performance que eu fazia e que faço, que eu gosto, e é exatamente o contrário do que o Gerardo disse. Por isso é que nós somos amigos, que é, as minhas performances são exatamente, eu exploro exatamente o ritual, ou seja, exatamente a cerimónia o mais ritual possível sobre uma situação que vai acontecer e que eu pretendo desenvolver e o que eu quero mostrar, ou seja... Plano simbólico. Só no plano simbólico, exatamente, no plano simbólico. O que acontece que, quando eles me convidaram para fazer uma performance aqui, eu, neste século XXI, acho tenho um grande prazer imenso que a própria escola, um grupo da escola, que em 1983 tinha feito um festival que tinha havido uma série de performances, que só houvesse uma pessoa com uma máquina fotográfica que chamava-se Branquinho, que por sua vez desapareceu e que não existe absolutamente nada, que não existe absolutamente documento absolutamente nenhum. E eu lembro-me de várias situações que eu precisei de uma imagem da minha performance e que, mesmo com uma pessoa perita em descobrir achados arqueológicos, que é a Paula Pinto, que está aqui presente, ela não conseguiu achar nenhum achado arqueológico em relação a esse festival, o que quer dizer que devem estar bem escondidos essas performances. Portanto, eu lembro-me de algumas performances, lembro-me do Armando numa cadeira de rodas ali, lembro-me da performance do Gerardo, que era exatamente a das bolas ping-pong, que ele tinha feito também um ano antes, ou uns meses antes, já não me lembro, no aniversário do Jamie Joyce, que foi exatamente também a das bolas de ping-pong, foi aliás, que ele tinha feito. Não? Foi outra? Não foi a do Jamie Joyce, não foi a das bolas de ping-pong, não, foi em 85, a senhora Jorge Pompidou foi depois de 83. Mas acontece... Parecia que era para mostrar currículo. Diz? Parecia que era para mostrar currículo. Exatamente, era para mostrar currículo, exatamente. Era para mostrar currículo. Bem, como é que era a minha performance? Quando o grupo missionário me convidou para fazer aqui a performance, e eu queria fazer uma performance que tivesse a ver com a escola e que tivesse a ver, que fosse uma espécie de uma... o que eu poderia achar que as escolas poderiam ensinar às pessoas. E o que nada melhor do que o que as escolas poderiam ensinar seria uma aula. Eu estou a partir da ideia exatamente de chamar-se de uma aula. A minha performance chamava-se aula, era uma aula. Como era uma escola de belas artes, e portanto seria uma aula de pintura. Para saber uma aula de pintura teria que haver tintas. E como eu não queria tintas, teria que haver um pincel. E então a ideia era eu chegar com um ar muito mais professoral possível e dizer que, como eu estava numa escola de belas artes, em que havia aulas, eu iria ensinar exatamente como é que se pegava num pincel. Para ensinar como se pegava num pincel, que era com o dedo polegar e com o indicador e como era a posição da mão, chamava ao palco um aluno da própria Escola de Belas Artes, chamava um aluno da Escola de Belas Artes que me viesse ajudar exatamente para eu exemplificar no aluno como é que se pega no pincel. Portanto, e a pessoa que chegava ao palco, que vinha da plateia, era um palhaço. Chegava um palhaço que chegava ao palco e ia fazer de macacadas pelo caminho, e eu fazia-lhe várias perguntas
ao palhaço, se o aluno era da Escola de Belas Artes, que me respondia que sim, se era de pintura, não sei quanto, e ele ia-me respondendo às várias questões que eu lhe colocava, e a certa altura eu perguntava se estava interessado em saber como é que se pegava no pincel. E a pessoa dizia que sim, e eu passava-lhe um pincel para as mãos, e indicava, olha, pega no dedo indicador, faça assim, no polegar faça assado, etc, etc. E depois perguntava exatamente se tinha ficado a saber como é que se pegava no pincel. O aluno da Escola de Belas Artes disse-me que sim, continuando a fazer sempre macacadas que os palhaços fazem no circo, e pronto, eu acabava exatamente a minha aula, agradecendo às pessoas e à própria escola, e a vocês, e à própria escola, me ter convidado para dar uma aula de pintura, juntamente. Isto é um bocado irónico, porque na altura havia o grupo Puzzle e havia uma série de amigos, havia na altura, agora não que estão reformados, uma série de amigos meus que eram professores de pintura, que era o caso de Dario Alves, o Carlos Carreiro, o Pedro Rocha, que eram professores de pintura e com quem eu me dava muitíssimo bem, como ainda me dou agora, e de quem sou um grande amigo, e portanto eram os professores de pintura, e o João Dicho. E portanto, eu ao mesmo tempo, tudo isto era uma espécie de uma ironia em relação até aos meus próprios amigos, que eram professores de pintura, da própria cadeira de pintura da própria Escola de Belas Artes. Portanto, esta foi a minha performance para o espetáculo Variedades.